igreja ela sempre cresceu e evoluiu em meio às lutas e às tribulações. Quando nós analisamos a história da igreja, nós observamos que os períodos em que a igreja mais cresceu, mais se santificou, mais se fortaleceu, foi justamente quando a igreja viveu apertada por muitos motivos em todos os lados, né? Nós vivemos hoje uma onda de medo, né? Na igreja primitiva também, nós encontramos nos anais da história, a igreja primitiva também, quando viveu sobre período do Império Romano, quando Roma, né, gritava, o grande Coliseu Romano gritava, espalhando o terror, o pavor, né? As pessoas tinham medo, os crentes, eles viviam encurralados e amedrontados, contudo, eles continuavam fazendo a obra do Senhor. Nós encontramos, analisando a história da igreja primitiva, o Coliseu Romano era o palco de sacrifícios de cristãos. As pessoas eram lançadas ali para serem estraçalhadas por aqueles animais ferozes. Eram ursos gigantes, ursos marrons, eram tigres enormes e leões e leoas, e os cristãos, as pessoas eram lançadas ali no Coliseu Romano, e enquanto os animais disputavam os pedaços dos corpos ali, e Roma dava esse espetáculo de graça para o povo, e isso era tão somente proposital para que o povo tivesse medo do Império Romano. Então aquele medo do Coliseu era espalhado, as pessoas tinham medo dos soldados romanos porque sabiam com ênfase acerca do que acontecia lá nas arenas do Coliseu Romano. Então todo mundo daquela época viveu o pavor do Coliseu Romano, o pavor dos sacrifícios. Nós encontramos nos anais da história também, a cidade de Nínive espalhava terror, espalhava pavor. A história vai nos trazer a ênfase de que quando você chegava na cidade de Nínive, à frente do portal da cidade existia duas pirâmides enormes de crânios humanos, né? As pessoas ali na cidade de Nínive eram um povo extremamente cruel, e eles se preocupavam muito em espalhar o terror no mundo da época, de maneira que a história conta que os ninivitas esfolavam as pessoas vivas e colocava isso como espetáculos para todos verem e de graça. Então, e depois que sacrificava as pessoas ali, esfolando-as vivo, arrancando o couro delas vivo, aos gritos do pavor, e todo o povo ficava vendo aquelas cenas. Depois eles pegavam, cortavam, arrancavam a cabeça e colocavam os crânios naquelas duas grandes pilhas de crânio diante da entrada de Nínive. Então nós encontramos nos anais da história o mundo sempre espalhando o terror, o pavor, e a igreja primitiva, o período em que ela enfrentou toda essa onda de terror, a igreja ainda mais cresceu. O apóstolo Paulo, o grande incentivador do evangelho, quando ele expressa em Romanos: eu creio no evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Paulo expressa uma autoridade, uma autonomia, cheio do Espírito Santo, nos fazendo entender que nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. O mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Deus escolheu a mim e a você, que é a igreja eleita do Senhor, para fazermos a obra de Deus, independente que o terror está sendo espalhado
por todos os lados, no mundo inteiro, melhor dizendo. Eu e você somos arautos de Deus para continuar proclamando a mensagem do Evangelho, porque nós cremos no Evangelho. O viver para o crente é Cristo Jesus, e o morrer para o crente é ganho, porque nós temos uma promessa de salvação. Aleluia! O Senhor nos promete um céu de glória e nós aguardamos. A igreja aguarda o arrebatamento. A igreja está vivendo numa expectativa. Não é a mesma expectativa do mundo, que está vivendo com medo de morrer do coronavírus. Não, a igreja vive numa expectativa de um céu de glória para todos sempre. A Bíblia nos traz uma promessa. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo, capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo diz: aqueles que morreram em Cristo, ao soar da trombeta de Deus, aleluia, no momento do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Como que morreu, pastor Luciano? Seja lá do que for, todos os que morreram em Cristo Jesus, de todas as épocas da história, o texto diz: ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos, aguardando o arrebatamento da igreja, serão arrebatados, e nos encontraremos nos ares com o Senhor para a glória para sempre. Bendito seja Deus. A igreja vive essa expectativa. A igreja, não é que a igreja ignora o terror, não, a igreja não para diante do terror, porque o terror para nós é um incentivo para podermos anunciar a mensagem do Evangelho. Eu e você não recebemos um espírito de medo, não, o Espírito de Deus, aleluia, que a unção de Deus que está sobre a minha vida e a sua vida te dará capacidade para você continuar caminhando, olhando para os céus. Paulo diz: olha para os céus, olha para as coisas do alto, aleluia, porque o Senhor está guardando a tua vida, guardando a minha vida. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Por isso nós nos reunimos para poder adorar a Deus. Enquanto a igreja primitiva viveu em parte com a cortina do terror romano, a nuvem do terror romano sobre eles, a história vai nos revelar que eles se reuniam dentro das catacumbas de Roma, que eram cemitérios subterrâneos, sem nenhum conforto, absolutamente não. Eles tiravam de lá as caveiras, os corpos que estavam ali em decomposição dentro daqueles buracos, e eles se reuniam ali para pregar a mensagem do Evangelho. Não eram crentes covardes, mas eram homens e mulheres de Deus que abriam mão da sua própria vida para poder pregar a mensagem do Evangelho, para falar que Jesus Cristo leva para o céu, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. A igreja aguarda uma expectativa, aleluia, a trombeta de Deus vai soar, e eu creio, nós encontraremos com o Senhor na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, levanta a tua cabeça, olha para o céu, creia que o Senhor é poderoso. Nós vivemos debaixo de uma promessa, e essa promessa de um céu de glória, aleluia. Eu e você não podemos nos acovardar e parar de anunciar a mensagem do Evangelho. Paulo pregou estando preso ou não, Paulo pregou sendo perseguido ou não, a igreja primitiva pregou, anunciou o Evangelho, não importando com as circunstâncias ao seu redor. Nós conhecemos o período das cruzadas, nós estudamos e conhecendo a história da igreja, nós sabemos que a igreja romana, a igreja católica romana, foi a igreja que mais assassinou pessoas na história da humanidade. Quem estuda a história sabe disso. Mas a igreja primitiva, o povo lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, o povo
povo que rompeu as alianças com a Igreja Católica Romana, corrompida pelo clero daquela época, se tornando os protestantes, continuaram caminhando, avançando, morrendo os milhares e milhares todos os dias pelas cruzadas, pelas afrontas dos cavaleiros templários, guiados pelos soldados romanos, amando do Papa da época. Mas a igreja continuou crescendo, aleluia. Deus espera em mim e você, homens de Deus e mulheres de Deus, para anunciar o evangelho. As pessoas precisam visualizar em nós Cristo Jesus, salvação. O mundo precisa ouvir que Jesus é a solução. O mundo precisa ouvir a mensagem do evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto houver fôlego na sua vida, anuncie a palavra de Deus, aleluia. Tem muitas pessoas que só caem em si quando elas estão no leito de um UTI, e caem em si em determinados momentos, e olha para o lado e vê as macas do lado, e uma oportunidade para anunciar o evangelho. Ei, não aguarde situação apertar a ponto para que você desperte, se coloque de pé. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você foi vocacionado, não foi pelo presidente da república, não desmerecendo tal, mas foi Deus, o Deus dos céus, aleluia, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Foi Ele que te vocacionou, foi Ele que me vocacionou, foi Ele que vocacionou a igreja. Está cravado uma promessa de um arrebatamento da igreja, e você que ainda acredita, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Eu quero orar neste momento, e nós vamos apresentar o nosso Brasil ao Senhor neste momento. Se você crê e quer, pode interceder comigo. Nós vamos apresentar o nosso Brasil. Curve a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, Pai. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha entrar com providência, Deus, na nossa nação. Estenda a tua mão poderosa neste momento, Deus, em nosso país. Está acontecendo manifestações por todos os lados. Aqui está a nossa manifestação, ó Deus, diante do teu altar, orando a ti, ó Deus, como homens e mulheres de Deus, como mediadores, como embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Nós pedimos a Espírito Santo que o Senhor venha trabalhar, pedimos que o Senhor venha desfazer toda a corrupção, todo o mal, pedimos que o Senhor venha destruir todo o mal, Senhor, toda a maldição sobre a nossa nação. Deus, vai de encontro a esses políticos, Senhor, trabalha nesses corações, Senhor, liberta esses homens, essas mulheres. Nós oramos em favor de cada magistrado do nosso país, nós oramos em favor de cada autoridade constituída neste país, porque nós acreditamos e aprendemos pela tua palavra que toda autoridade constituída foi constituída pelo Senhor.